Senhor, igreja, amém? É lindo ver como Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. É tão lindo quando nós podemos sentir a presença de Deus. Eu peço desculpa aos irmãos, porque eu me emociono muito fácil quando eu soube esse lugar. Eu acho que toda vez que eu subir no altar para falar da palavra de Deus, eu vou ter que reconhecer de onde Ele me tirou. Eu vou ter que reconhecer da forma com que Ele me quebrou, me desconstruiu para me construir novamente. Eu acho que toda vez que eu subo esse lugar e eu tenho uma lembrança de coisas que Deus fez na minha vida, eu estou glorificando o nome dEle. E eu não quero nunca mais perder isso na minha vida. Desde que começou esse culto dos louvores que foi entoado até agora, vocês não fazem ideia como Deus tem falado comigo. O pastor falou sobre fé no momento de tribulação. Eu acredito que não só eu, mas como todos os irmãos que estão aqui presentes, vivem isso na vida de vocês a cada dia. Todos nós vivemos esses momentos. Enquanto o pastor falava, eu estava sentado ali e eu relembrei um momento antes que eu chegasse nesse lugar. Ainda antes que o Senhor me mandasse para essa terra, eu passei, os irmãos podem se assentar, amém? Eu vivi um momento muito delicado na minha vida, onde eu sempre corria daquilo que Deus tinha para minha vida, e em certo ponto Deus me segurou e começou a apertar muito. Eu perdi muitas coisas. O Senhor me tirou de um momento que eu estava vivendo, e o Senhor me colocou num lugar. Eu nunca tive nem a oportunidade de conversar isso com o pastor, a gente ainda não sentou, mas o Senhor me tirou de onde eu estava, e eu só tinha uma alternativa para ir, um único lugar: morar de favor numa casinha pequenininha, pastor, em cima da igreja, um local que eu sempre falei assim, para ali, por mais que eu precise, eu não vou. E esse lugar sempre foi um lugar de bênção na vida de pessoas que necessitavam. Mas eu nunca me coloquei nesse lugar de entender que em um momento eu estaria passando por aquilo ali. Mas Deus já tinha determinado aquilo na minha vida, pastor. E eu corria tanto da igreja que o Senhor me colocou lá em cima. E eu lembro que quando eu fui para aquele lugar, na primeira semana que a gente estava lá, eu já não sabia mais o que fazer da minha vida, porque algumas coisas tinham mudado e eu precisava iniciar um caminho, não sabia por onde. E a minha esposa falou assim: amor, e se o Senhor nos levasse para aquele local onde nós já tínhamos amigos aqui? Eu falei para ela assim: nós podemos colocar diante de Deus, se for da vontade dele, Ele vai nos levar. Condições nós não temos mais, mas se for da vontade dele, Ele vai conduzir. E nesse processo foi 1 ano e meio morando ali em cima, e nunca sobrou, mas também nunca faltou nem um dia na nossa vida. E eu lembro que às terças-feiras de manhã, 7 horas da manhã, tinha a consagração das mulheres, e a minha mãe, ela ia lá para poder, como pastora da igreja, ela ia para poder fazer a consagração. E começou assim: Vitor, você está em cima e só vai estar as mulheres cedo, e eu não acho legal que elas fiquem sozinhas. Isso o pastor falava para mim: você pode descer e abrir a igreja para elas? Posso sim, pastor, com certeza, afinal era o que eu podia fazer, eu estava com tempo livre para isso, e eu descia e abria. Aí na outra terça-feira eu falava: caramba, amanhã tem que acordar cedo para fazer isso, lá para a igreja com essas mulheres, eu não quero não vou não. Mas aí foi na terça-feira e começou um projeto solidário com moradores de rua, segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã. E quando eu me vi, eu já estava envolvido com aquilo. O Senhor me colocou naquele local para que eu pudesse começar a ser transformado pelo poder dEle, para chegar aqui nesse lugar. É por isso que eu me emociono, porque as coisas de Deus nas nossas vidas, elas não são como nós queremos, mas é em meio à tribulação que nós usamos a nossa fé e conseguimos chegar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tudo que eu precisava o Senhor me deu. Me deu a moradia, me deu o trabalho, me deu o carro. Só que logo, num curto espaço de tempo, o Senhor tirou o carro. E a minha esposa falava assim para mim: a gente sempre pediu confirmação para Deus de tudo que está acontecendo, por que o Senhor tirou o carro de nós?
A gente pediu e ele falou que sim, a gente comprou. Por que o carro quebrou, bateu o motor e perdeu o carro? Eu falava para ela, eu não sei, mas tem algo. E passou o tempo, e esses dias numa conversa, a gente falou, caramba, hoje a gente descobriu por que o Senhor quebrou o carro. Porque a nossa irmã Regiane nos fez um convite para vir aqui. E desde o primeiro dia que eu entrei nesse lugar, o Senhor conduziu a minha vida de forma diferente. O Senhor tem renovado a minha fé. O Senhor tem colocado uma chama no meu coração de servir a Ele e poder sentir a presença dEle de uma forma extraordinária que eu nunca senti. O Senhor tem quebrado razões humanas dentro de mim aqui nesse lugar. O Senhor tem me mostrado um caminho que eu desconhecia. Muitas das vezes o Senhor tem algo grande para nossas vidas que nós ainda desconhecemos, mas Ele vai fazer os meios dEle para que a gente possa começar a viver aquilo que Ele já tem preparado para as nossas vidas. Eu queria nesse momento agradecer ao pastor Petson, à pastora Natasha, pela forma que tem nos abraçado nesse lugar. A Letícia fala que na minha vida, para que eu pudesse tomar um rumo, eu precisava de um empurrãozinho. Eu cheguei nesse lugar, o pastor Petson me conhece tão pouco, e ele não tem me dado um empurrãozinho, ele tem me dado um empurrãozão aqui. E tem sido uma bênção na minha vida. Eu agradeço a vocês pela forma que vocês têm cuidado de nós, pela forma que o Senhor tem confiado as nossas vidas. Eu agradeço por isso. Eu convido os irmãos que podem se colocar de pé, abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 2. Irmãos, é engraçado porque todas as vezes que nós vamos trazer algo para a igreja, é tão especial a forma que o Senhor toca em nós primeiro, né, pastor? É tão lindo como o Espírito ele começa a se revelar e a gente começa a entender. E toda vez que nós vamos falar algo, o Senhor primeiro falou conosco. Amém, irmãos? Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro dos seus filhos, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se curvavam ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos veremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Amém, irmãos? Pode se assentar. Essa história de José é uma história muito conhecida, e eu já quero trazer para a igreja o que Deus tem falado comigo, porque nos dias de hoje muitas pessoas vêm ao templo, ouvem as histórias que são ditas na Bíblia, e muitas das vezes nós ouvimos como se fosse algo qualquer, uma historinha contada, mas a Bíblia ela vai nos revelar grandes coisas que nós podemos trazer para as nossas vidas. Basta a gente entender que a Bíblia, o manual que Deus já deixou para as nossas vidas, ela precisa ser falada e entendida para a nossa vida no dia de hoje. Nessa história aqui, nós vemos um pai
que tinha uma proximidade maior com o seu filho José, e que os seus irmãos eles já indagavam que José era preferido dentro de casa. E nós costumamos brincar lá em casa, porque eu sou o filho caçula, e falam assim: você gosta mais dele, você gosta mais do outro. Mas nós sabemos que existe amores diferentes, porque existem filhos diferentes. Existem filhos que dão um pouco mais de trabalho, e existem filhos que ajudam o pai a aliviar o fardo. Querendo ou não, eles já tinham essa dúvida sobre José, e já questionavam que José era o filho escolhido entre eles, e o seu pai agora vai dar de presente para José uma túnica. O seu pai vai confiar a José algo diferente dos demais irmãos. E naquela época, o filho que ganhasse uma túnica, geralmente era o filho mais velho, porque ele estaria também designado a cuidar das coisas da família. E dessa forma foi diferente, o pai deu para José, e ali eles tiveram a certeza que tinha algo diferente no José. E nós podemos ver que toda vez que na vida de José algo acontece da parte de Deus, da parte do seu pai, os seus irmãos que deveriam amá-lo, cada vez mais continuam odiando a vida de José. E nós vivemos tanto isso na nossa vida. Quantas vezes nós olhamos para pessoas que deveriam estar nos amando, em momentos que Deus tem nos colocado graça, mas essa graça, ao invés de contagiar, ela contamina o coração das pessoas com coisas ruins. Aqui José agora ele vai conversar com seus irmãos, e eu acredito que na ingenuidade da parte dele, ele vai contar sonhos que Deus colocou na vida dele. E quantas das vezes o nosso Deus revela coisas a nós, no nosso íntimo, e com a nossa ingenuidade nós vamos contar para pessoas em momentos que não são os momentos favoráveis a se falar. A história de José nós sabemos como foi, mas o nosso Deus também sabe como seria se fosse diferente. Mas aconteceu dessa forma. Mas na nossa vida nós temos a oportunidade de fazer diferente. Porque quando Deus coloca algo no nosso coração, algo na nossa mente, nós não temos que pegar e entregar de bandeja a outras pessoas, achando que essas pessoas vão acreditar nisso que eu estou falando, sendo que ainda vai ter um processo que você vai ter que passar até que isso se torne realidade. As pessoas que vão ouvir isso de você, os seus sonhos, elas não ouviram de Deus. E muitas das vezes nós questionamos: nossa, a pessoa não ficou feliz com isso que Deus colocou nas minhas mãos. Não é que ela não está feliz, é porque o Senhor entregou para você. E muitas das vezes nós precisamos silenciar e entender de fato aquilo que Deus quer de nós. E José, após contar os seus sonhos, certo dia o seu pai fala para ele assim: José, você pode encontrar os seus irmãos que estão apacentando e traga para mim informações de como está lá. E nesse dia, eu acredito que José achou que seria um dia comum na vida dele. Ele sai dali e vai ter encontro com seus irmãos que estavam apacentando. Quando José vem distante, seus irmãos já com rancor, com mágoa, e planejam contra a vida de José, e planejam matá-lo. E nós podemos ver que quando Deus tem algo na nossa vida, pessoas que deveriam de fato estar conosco, elas planejam destruir os sonhos que Deus já nos entregou. Elas tentam, de certa forma, fazer nós acreditarmos que não é possível, ou que Deus não vai fazer, e elas tentam por suas próprias mãos pegar e aniquilar aquilo que Deus já nos entregou. E eles intencionam contra a vida de José, e quando ele chega, a primeira coisa que eles fazem é arrancar a túnica de José, é arrancar aquilo que ele ganhou, porque Deus determinou e o Pai confiou a ele. E aquelas pessoas incomodadas que deveriam estar amando a vida de José, agora elas arrancam aquela túnica e jogam José dentro de um poço. Engraçado que naquele momento eles intencionavam matar José. O que eles queriam era acabar. Em determinado momento, o irmão dele, Rubens, sente que aquilo estava passando dos limites e fala: olha, é o seguinte, é José que está incomodando? Será que matar é a solução? Só que ali Deus já estava começando a trabalhar, né? Ali não era um projeto humano para acabar com a vida de José. Ali era um projeto de Deus para começar a história de José.
Enquanto José está dentro daquele poço, eu posso imaginar ele falando assim: me tira daqui, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Não faz isso comigo não. E quantas das vezes as pessoas estão nos machucando e nos colocam num momento de escanteio, e nós estamos assim: ah, Senhor, por que essas pessoas estão se afastando de mim? Por que essas pessoas estão trazendo coisas negativas, Senhor, para a minha vida? Mas não é essas pessoas. O mundo espiritual já está trabalhando ao nosso favor e o Senhor começa a nos separar. E ali dentro, José daquele poço, eu posso imaginar ele pensando: ah, minha vida está acabando. Mas naquele momento a vida de José estava apenas começando. As pessoas acham que... Eu tenho vivido algumas coisas aqui na América, e as pessoas, quando nós chegamos recente aqui, elas acreditam que de certa forma elas têm domínio sobre aquilo que nós estamos vivendo. Empregadores acham que eles fazem o que querem porque nós dependemos daquilo. E a gente se sente em alguns momentos na mão das pessoas, nós não conseguimos entender. Nós nos sentimos tão vulneráveis e questionamos Deus por que nós estamos vivendo aquilo. E parece que, de certo ponto, essas pessoas têm domínio, Daniel, sobre as nossas vidas. Parece que a gente está vivendo algo congelado, que a gente não vai conseguir sair daquele ambiente. Mas esse ambiente está preparando a nossa vida, porque eu entendo que quando José estava naquele poço, o Senhor já tinha mandado uma caravana para buscar José. E ali o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar na vida de quem estava jogando contrário à vida de José. E ele vai falar assim: não vamos matar não, vamos vender. Não vamos matar não, vamos tirar esse menino daí, a gente joga para lá, a gente ainda ganha um dinheirinho. E Deus já tinha mandado uma comitiva para buscar José. E naquele momento, passam umas pessoas e ele é vendido como escravo. E ali a vida de José vai começar, no momento que parecia que ele estava sendo vendido como escravo e que esse ambiente aprisionava a vida de José. Mas era nesse ambiente que José estava congelado, é que Deus estava levando ele para um caminho diferente de tudo aquilo que nós podemos imaginar. E ali José, ele é levado para o Egito, e ele vai ser vendido, e ele vai trabalhar na casa de Potifar. E ele entra ali como um escravo para trabalhar naquela casa. E eu volto de novo no ponto de quando nós nos sentimos congelados e parece que nós estamos na mão das pessoas. E José foi trabalhar como escravo naquela casa. Mas nada daquilo, nenhum daquele ambiente fez José esquecer do sonho que ele já teve lá atrás. Então tem coisas que nós estamos vivendo aqui, que de certa forma, se nós deixarmos conduzir um dia após o outro e não refletir daquilo que Deus determinou lá atrás para as nossas vidas, nós vamos parando. E esses dias eu estava conversando com o Tiago, na terça-feira, e eu falei para ele assim: Tiago, se eu coloco na minha frente agora um caminho cheio de espinho, e eu não consigo vislumbrar o que tem lá no final, eu começo a andar naquele caminho de espinho, toda vez que eu me belisco, eu vou parar um pouquinho, e eu tento andar mais um pouquinho, eu não vejo o final, e aquilo começa a me machucar, e toda vez que eu continuo caminhando, aquele espinho vai pegando em mim, eu vou desistindo de chegar lá. Mas quando eu sei o que Deus determinou para a minha vida, quando eu lembro dos sonhos que Deus revelou para mim, quando eu lembro das palavras de profecia sobre a minha vida, de que Deus estaria fazendo algo diferente, que Deus estaria derramando uma unção sobrenatural na minha cabeça, que estaria me usando com poder e glória, eu consigo enxergar, e cada espinho que vai encostando em mim, e vai tentando me fazer parar, ele vai ser um estímulo, porque eu vejo aquilo que Deus já me entregou. Aleluia, glória a Deus. Eu posso sentir a presença dele. Ah, Senhor, que graça, Deus. Ah, Senhor, nós não somos merecedores da tua graça, Pai, mas a tua misericórdia tem nos alcançado a cada dia, Deus. Aleluia, glória a Deus, irmão. E naquela casa, ele está ali como escravo, mas ele sabendo dos planos que Deus tinha para a vida dele, ele começa a gerir toda a situação, e ali já era um preparo para aquilo que Deus ia entregar para ele lá na frente. Ele começa a gerir aquela casa de uma forma tão surpreendente, que ele chama a atenção de Potifar, e Potifar chama ele e fala assim: eu entrego a você hoje tudo que está aqui na minha casa, gere para mim, eu confio a você os meus negócios, faz para mim, porque você tem mais capacidade do que eu.
Eu acredito que ele queria falar isso, mas é porque o nosso ego às vezes não permite. Mas ele queria falar, faz, filho, porque você sabe fazer. Mas mais uma vez, um ambiente que começou a ficar favorável na vida de José. Às vezes Deus nos coloca nos lugares e Ele começa a dar pequenas porções daquilo que Ele vai nos entregar, mas elas ainda são pequenas. E nós queremos nos satisfazer daquela fonte ainda pequenininha. Mas o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, Ele agora vai colocar mais uma situação na vida de José. Mas ali não era para que José fosse envergonhado. Ali era para que José mudasse a estação, para que ele pudesse chegar ainda mais perto daquilo que Deus ia entregar para ele. E quantas das vezes nós estamos vivendo momentos difíceis e nós queremos questionar a Deus porque nós estamos vivendo aquilo, mas é que Deus, Ele não quer permitir que esse momento que nós estamos vivendo, que ainda é um conta-gota, é muito pouco do que Ele ainda tem para entregar. E nós estamos achando que isso já é o que Ele vai nos entregar. E se levanta a mulher de Potifar, e nós sabemos que tudo que ela poderia fazer para seduzir aquele homem, para poder fazer ele cair, ela sendo manipulada por um espírito maligno, mas com autorização da parte de Deus, porque Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam na nossa vida, para que os planos dele continuem se cumprindo. E ali aquela mulher, ela tentava de toda forma tirar a bênção da vida de José, até o dia que ela não aguentou, e ela teve a oportunidade de chegar próximo dele, e ela tenta a última vez agarrar José, e ali José corre e sai de perto, e ela fica com as vestes de José. E ali, então José vai ser acusado de tentar algo contra a vida dessa mulher, e José vai ser designado mais uma vez para uma situação difícil. José sai de uma situação ainda maior do que ele começou, e agora ele vai para o cárcere viver preso lá embaixo. Irmãos, se a gente parar para pensar na vida de José e trazer para as nossas vidas no dia de hoje, nós não aguentamos passar por isso. Nós passamos por coisas tão menores e questionamos a Deus o porquê que nós estamos passando. Nós não vemos tudo aquilo que Deus já tem feito sobre a nossa vida, nós não entendemos para onde Ele quer nos levar, porque a nossa visão é limitada, e nós queremos questionar Deus. O Senhor me tira daquele local, eu sou vendido como escravo, e agora eu estou nesse lugar e eu começo a prosperar, e mais uma vez eu vou viver como um refém de uma situação que eu não tenho culpa. Mais uma vez ele não tinha culpa de ser o filho preferido, ele não tinha culpa de sonhar porque Deus tinha colocado sonhos no coração dele, ele não tinha culpa de gerir a casa, mas agora aquela mulher trama contra ele e ele vai para a prisão. E mais uma vez o José vai nos dar uma lição enorme, importantíssima. Ele está no local que ele não desejava estar. Ele está no local onde o ambiente era hostil, ambiente ruim, ambiente de prisão. Mas José novamente começa a prosperar dentro daquela prisão. E o Senhor começa a usar a vida de José de uma forma sobrenatural naquele lugar. E eu quero dizer agora nas nossas vidas, que por mais que o ambiente que nós estamos vivendo seja um ambiente escasso, por mais que o ambiente que nós estamos vivendo seja um ambiente que nós não queremos, o Senhor vai começar a nos usar de uma forma sobrenatural, e o Senhor vai começar a nos usando através da nossa vida, para que nós possamos fluir na vida de pessoas. E naquele lugar, mais uma vez, José recebe a chave daquele lugar, e toda a administração da cadeia fica na mão de José. E certo dia chega 2 prisioneiros, chega um copeiro e vai chegar um padeiro. Essas pessoas foram acusadas de algo que nós não sabemos exatamente o que foi, mas foi algo que os levou para a prisão. E ali José, um homem sonhador, mas também um homem que tem discernimento dos sonhos, porque eu acredito, pastor Peterson, que para conseguir passar por tudo aquilo que ele passou, ele deveria ter o discernimento do sonho que ele recebeu lá atrás. Muitas das vezes Deus vai nos dar um sonho, mas Deus também vai nos dar o discernimento, porque o discernimento é, como eu disse, no caminho de espinho, é aonde eu sei que eu vou chegar, e pode qualquer coisa tentar me impedir, eu vou continuar caminhando, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. E naquele local, os dois têm sonhos, e eles ficam sabendo que José
tinha o dom de revelar os sonhos, e José vai revelar, e ele vai revelar para o padeiro que dentro de 3 dias ele iria morrer, e ele vai revelar para o copeiro que ele iria voltar ao cargo dele, e que ele iria receber a bênção dele. E acontece exatamente da forma com que José falou. E José agora ele vai chamar esse copeiro e fala assim: lembra do sonho que você teve e da forma com que Deus me usou? Quando você estiver lá naquele local, fala para o rei, fala para Faraó, fala para quem for, fala de mim. E quantas vezes nós estamos vivendo num ambiente hostil e a nossa esperança está no homem? Quantas vezes nós acreditamos: eu só preciso chegar naquele rapaz, porque ele vai chegar lá, e o que eu preciso vai acontecer. Mas o Senhor, Ele não quer isso de nós. O Senhor, Ele quer dependência. Aquele copeiro sai dali e vai viver a vida dele, e na Bíblia vai dizer que ele esquece de José, ele esquece daquilo tudo que aconteceu. Mas o Senhor, Ele vai fazer as coisas da forma dele. Na palavra diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Se nós começarmos a entender isso para as nossas vidas, nós vamos começar a entender que nós não dependemos de pessoas, nós não dependemos de influência, nós dependemos da dependência de Deus. Nós dependemos porque nós somos servos, mas na hora certa, o Senhor, Ele tem poder, e Ele tem a graça e a misericórdia de nos abençoar. E vai dizer que ele continua naquela cadeia, mas certo dia, Faraó tem um sonho. Faraó, ele vai sonhar que tinham 7 vacas gordas e depois tinham 7 vacas magras, e essas vacas magras comem essas vacas gordas, e isso intriga o coração dele, e ele mal consegue dormir. Mas lembra que quando ele revelou o sonho do copeiro, o copeiro não fez nada para ele? Isso continua sendo mais uma forma de Deus dizer para nós que não é no nosso tempo nem da forma que a gente quer. Tem algo que a gente já passou lá atrás, que nos preparou porque a gente vai viver lá na frente, e as dificuldades que nós temos vivido hoje vai nos preparar até chegar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E ali chega ao conhecimento de Faraó que tinha um rapaz naquela prisão, que ele tinha o dom de revelar sonhos, e mandam chamar José, e José faz a revelação desse sonho, e ele vai dizer que são para 7 anos de bonança que o Senhor tem naquela terra, mas logo após viriam 7 anos de dificuldade. Nessa época o Egito era uma potência enorme, mundial, e esses 7 anos de bonança e esses 7 anos de dificuldade que vieram não foi só ali, foi mundialmente, aquilo aconteceu em todas as nações. Mas aquele local era um local de referência, onde comercializavam muitas coisas, e José agora vai interpretar esse sonho, e aí Faraó começa a entender que uma pessoa que consegue interpretar isso é uma pessoa que já está apta a conseguir passar por esse problema, a passar por esse momento difícil. E quando eu li essa parte, e eu vi que Faraó entendeu que José teria a capacidade, por ele ter revelado esse sonho, eu lembrei que na casa de Potifar, ele geria o negócio, e ali eu imagino que tinha um pouco mais de largueza, porque ele era um general, afinal ele tinha uma vida regrada, uma vida boa. Então para José gerir ali não era tão difícil. Agora começa a entender você gerir dentro de uma prisão, onde as pessoas que estão jogadas lá são pessoas que para a população não tem tanta notoriedade. Eu acho que de certa forma as pessoas nem se preocupam com os mantimentos que vão até ali. Eu imagino que José foi preparado naquele local, na prisão, para gerir todas aquelas coisas, entendendo que as medidas deveriam ser porcionadas exatas para os prisioneiros. Afinal, se fosse de qualquer forma, acabaria, e vai saber quando é que vem novamente. Nós somos prisioneiros, nós não somos prioridade. E nós vemos que num ambiente tão escasso, ele está sendo preparado para algo tão grande. E às vezes, eu entendo, é forte, pastor, porque nós vivemos um momento de seca,
Um momento que a gente passa tão apertadinho, mas o Senhor está nos ensinando para um momento de bonança que está vindo, para que a gente possa se preparar para não perder aquilo que Ele vai entregar em nossas mãos. Sabe, Regiane, aquelas coisas que nós não entendemos o porquê que a gente está passando, não é porque isso vai acabar com a nossa vida hoje, não. Isso é porque Deus vai entregar algo maior e Ele não quer que a gente perca lá na frente. Eu vivi isso dentro da minha casa, Deus me deu coisas, me abençoou, me prosperou, mas eu não estava preparado. E Ele me entregou depois de dificuldade, Ele me entregou sequidão, pastor. E eu tenho aprendido a cada dia hoje viver com a minha porção. Se eu não tivesse passado um ano e meio de dificuldade na casinha em cima da igreja, eu não passava hoje a medida que eu tenho passado apertadinho. Mas todo dia o Senhor tem me abençoado, todo dia o Senhor tem conduzido a minha casa, o Senhor tem me dado sabedoria para conduzir a minha família. E isso é motivo de graça e de dar glórias a Deus, porque Ele tem feito na minha vida, tem feito na sua vida. Ele te trouxe até aqui para te trazer uma palavra abençoada, para dizer que por mais difíceis que as coisas estão, esse não é o fim. O nosso pastor falou, lembra daquele dia difícil que você passou? Você não passou, irmãos? A gente acha que vai morrer, que a gente não vai passar daquela situação, e toda vez o nosso Deus nos tira de lá. Não tem uma vez que nós ficamos lá atrás cativos. Toda vez que o nosso inimigo tentou nos deixar cativo, o nosso Deus mostrou o tamanho da glória dele para a nossa vida. Nos levantou, Neita, nos resgatou quando nós estávamos perdidos, sem saber o que fazer, com planos que o inimigo tentou traçar na nossa vida, para nos desanimar, para nos tirar daquilo que Ele já nos determinou. Mas a graça dele é algo que nos alcança todos os dias, e Ele nos traz de novo, Ele nos coloca aqui, para falar do amor, da graça e daquilo que Ele tem para nos entregar. E tem algo forte na vida de José, porque José, afinal, ele é filho de Jacó que já teve problema com seu irmão. E tem coisas na nossa vida que ela é geracional, ela vem vindo e ela continua nos alcançando até que nós quebremos a maldição hereditária. Essa maldição hereditária que tem tentado destruir tantas famílias, e de certa forma ela consegue. Mas a nossa igreja, ela está aqui estabelecida para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas, para quebrar essas maldições. Nós podemos ver que, após isso tudo acontecer na vida de José, ele é levantado como governador naquele local. Vai dizer que o seu pai, no momento de seca, começa a ver que as coisas não estavam legal e vai mandar os seus irmãos, aquelas pessoas que tentaram matar José, aquelas pessoas que questionaram o sonho dele, aquelas pessoas que iriam depender dele lá na frente. Quantas das vezes as pessoas não imaginam aquilo que Deus vai fazer na nossa vida e do que elas precisarão lá na frente. Mas tem um segredo que eu vou compartilhar com vocês, porque o nosso Deus, Ele é grande em misericórdia. E todas as vezes que nós vemos que o nosso Deus, Ele é grande em misericórdia, parece que a nossa carga, ela sempre vai contra isso. Quando Deus fala assim, se alguém te bateu de um lado, dá outra face. A gente fala, eu vou dar face nenhuma. E eu vou dizer para vocês uma coisa, é difícil, porque a nossa carne é uma luta diária do espírito entre a carne, e chega dias que realmente nós não damos a outra face, até porque nós não temos a santidade do nosso Jesus, mas nós podemos chegar muito próximo disso. E seus irmãos vão chegar naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que José vê os irmãos vindo, José reconhece. Mas depois de José ter passado por isso tudo, seus irmãos já não o reconhecem mais. Irmãos, isso aqui é muito forte, porque quando você chegar naquilo que Deus tem para a sua vida, as pessoas que tentaram destruir o seu sonho lá atrás, elas não vão te conhecer mais. Vê, lá na frente eles não vão te reconhecer mais. Nós não seremos mais essas pessoas aqui. Quando Deus cumprir o plano que Ele tem nas nossas vidas, nós seremos pessoas muito diferentes. Mas não é por nós mesmos, é porque a glória dele vai estar estampada no nosso rosto. A graça que vem dele vai ser transbordada através de nós. E as pessoas vão entender que não é por nós mesmos, mas é porque o Senhor tem derramado a sua graça sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele vai renovar as nossas forças e vai fazer tudo
diferente. E ali eles não reconhecem José, mas José reconhece a vida deles. José olha para eles. E eu imagino José, depois de ter passado por isso tudo, ver seus irmãos chegando ali. Imagina se fosse nós, irmãos, depois de ter passado tanta tribulação, vendo as pessoas que nos colocaram nessa situação tão difícil. Quantas das vezes Deus tem exigido de nós a misericórdia para com a vida de outras pessoas e nós não temos tido? Quantas vezes a vida de outras pessoas nos machucam e o Senhor quer que nós apenas liberemos o perdão e nós não fazemos, porque a nossa carne grita e o nosso espírito, se estiver fraco, perde para a carne. Mas ali José, ainda muito novo, ele consegue ver essa briga que ainda tinha do pai dele com seu irmão. E tem coisas que Deus deixa a gente ver ainda muito pequeno, para que lá na frente nós temos o discernimento de como agir. E existem ciclos na nossa vida que devem ser quebrados. Eu falo isso, irmãos, porque na minha vida tem ciclos e na minha família que devem ser quebrados. E toda vez o inimigo continua tentando trazer essas situações para que a nossa família possa ser dispersada, para que haja contenda dentro da nossa casa. E quando isso acontece, o inimigo ele consegue de certa forma atrasar os planos de Deus na nossa vida. Mas José, ainda novo, ele presenciou essa situação chata do seu pai com seu irmão. Mas José, quando encontra os irmãos dele vindo que ainda não tinha reconhecido, eu acredito que na mente dele vem: eu vou quebrar essa maldição que está vindo da minha casa, lá de trás para cá, porque aquilo que Deus colocou diante de mim é diferente. Independente da atitude deles, o que eles fizeram sobre mim, a graça que está sobre a minha vida, ela vai agir diferente. Como nosso Jesus falou, se ele bateu numa face da outra, e ele começa a entender, irmãos, nós só conseguimos ter essa sabedoria de conduzir a vida dessa forma quando nós estamos apegados à palavra, quando nós acordamos e entendemos que nós temos um Deus que nos cuidou, nós temos um Deus que nos sustentou a noite inteira. O mínimo que eu posso fazer é acordar e agradecer a Ele. O mínimo que eu posso fazer na hora do meu almoço, ao invés de eu pegar o meu telefone e ficar perdendo tempo com coisas que não vão me acrescentar em nada, eu vou abrir a palavra, eu vou fazer uma oração, eu vou pedir a misericórdia de Deus, eu vou declarar que Ele é grande, que Ele é santo, que eu sou dependente. E quando nós começamos a nos aproximar de Deus, a sabedoria dele invade o nosso coração e nós conseguimos perdoar coisas que nos aprisionam. E José consegue liberar o perdão e ele faz de uma forma totalmente diferente. Aqueles que tentaram tramar contra a vida dele, aqueles que tentaram derrubar, José começa a amar. E José começa a beneficiar de certa forma aqueles que tentaram atrasar a vida dele. Eu quero dizer para vocês, irmão, nessa noite, aqueles que têm tentado tirar da nossa vida os planos de Deus, essas pessoas, elas precisam que nós cuidemos dela. Essas pessoas precisam que nós oramos pela vida delas, que nós possamos evangelizar. E quando Deus nos levantar, não vamos colocar a mágoa no nosso coração, porque quando Deus nos trouxe a esse lugar, muitas pessoas diziam: pastor, não vai dar em nada, não vai chegar lá, não vai conseguir chegar, se chegar daqui a pouco está voltando, não vai arrumar nada, isso daí não vai dar certo não. Mas nós temos que mostrar para essas pessoas o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus que nos deu o sonho, é o Deus que vai fazer realizar. E essas pessoas, quando elas verem, elas ficarem impactadas, de certa forma elas ficam constrangidas, porque elas começam a tirar conceitos de nós que elas não sabem nem do que elas estão falando. Mas enquanto nós não começamos a viver o sonho que Deus já tem para a nossa vida, elas ainda não vêm. Elas só vêm quando nós chegamos naquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas das vezes nós não chegamos naquilo que Deus tem para as nossas vidas por causa das nossas questões, por causa das nossas razões. Nós sabemos demais. Eu não vou me submeter a ficar num cárcere. Eu vou falar que eu sou filho de Jacó, eu vou falar da minha descendência, de alguma forma vão me tirar daqui. Meus irmãos me venderam. Eu não vou ficar passando por essa situação aqui não. Mas não, irmãos, a gente começa a obedecer e entender que o Senhor é que está conduzindo a nossa vida. E se eu tenho que passar por isso, se o Senhor me tira do conforto da minha casa para eu passar por um momento difícil aqui na América, não é para que eu possa ficar questionando, é porque Deus tem algo nesse trajeto
até que Ele entregue tudo aquilo que Ele já nos fez sonhar. E se tem algo que eu puder, se tem algo que eu fecho essa palavra nessa noite, é dizendo para os irmãos que esses ciclos que aconteceram na sua família, eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está falando com alguém. Ciclos de maldições hereditárias que vêm sobre a sua casa, que ele se quebre em você, que ele finalize em você. Não alimente essa situação com ódio, com raiva, com rancor. Não queira dar o troco. Não faça isso, porque se a gente querer dar o troco para aquilo que Deus já está conduzindo, nós vamos tirar aquilo que Ele já preparou. Mas que nós possamos entender que esse momento de dificuldade que nós temos passado, hoje em dia tem se falado tanto de processo, e é uma verdade, porque a nossa vida é um processo, mas que nós possamos passar com sabedoria, que nós possamos deixar esse momento de dificuldade que nós temos enfrentado, que possa refletir a glória de Deus. Começa a colocar diante de Deus essa situação difícil, pedindo: Senhor, que o Senhor me tire disso, que não seja para a minha glória. Que o meu sonho, Senhor, se realize, mas que seja para a sua glória. Me dê sabedoria e discernimento para poder quebrar esse ciclo que vem geracional, mas que possa, a partir de mim, através de mim, fluir algo novo, para que possa alcançar a vida dessas pessoas que tentaram me impedir, que elas possam ver que tem algo dentro de nós, que é capaz de mudar todas as coisas, é capaz de pegar um coração de pedra e fazer pulsar novamente. Ele é capaz de pegar as razões humanas que são comparadas a trapo de imundície e fazer jogar de lado e entender: eu quero viver aquilo que tem na vida dessa irmã. Tem algo na vida desse irmão que eu preciso viver, porque no rosto dele brilha diferente. E vão entender que teve uma intervenção divina e o Senhor já nos abençoou. Pastor Petrus, obrigado pela oportunidade. Obrigado ao nosso Deus. Dez palmas, louvam ao Senhor. Aleluia! Diga glória a Deus com todo entusiasmo da tua alma. Deus abençoe nosso irmão Vitor. Que palavra! Deus falou muito nessa noite.